O regime militar ainda ditava as regras. Mesmo assim, um grupo de estudantes das Faculdades de Ciências Econômicas e Biológicas da UFMG saiu em defesa do meio ambiente e criou a ANDA, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente. A ANDA surgiu da discussão de um grupo de estudantes de Ciências Biológicas e Ciências Econômicas no diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. E começamos a discutir o assunto. Nossa primeira proposta era nos filiarmos ao Centro para a Conservação da Natureza de Minas Gerais, a periodicidade ambientalista, com representantes ilustres como o Dr. Hugo Werneck e o professor Ângelo Machado, e levarmos para a ação do centro as nossas ideias, as nossas propostas de militância. Quase todos com passado de militância política no movimento estudantil. Então nós achamos que seria melhor a gente fundar uma entidade, adotando as nossas estratégias que a gente já pensava em termos de protesto, de denúncias, de cobranças, e principalmente pensando que seria um respeito aos seus fundadores, aos seus representantes, como o Dr. Hugo e Ângelo já citado. Daí nasceu a ANDA com essa proposta em maio de 1978. Considerada como uma das organizações mais atuantes em Minas Gerais e no país, há 30 anos, a ANDA luta pela conciliação entre a preservação do meio ambiente e as atividades econômicas necessárias ao bem-estar humano. Uma das virtudes que eu acho que a ANDA tem é de não ser uma entidade da sociedade civil monotemática. A ANDA é importante exatamente porque trabalha com um conjunto de temas estratégicos que são fundamentais para a política ambiental do Estado. A ANDA, especialmente no caso da política pública de meio ambiente, é uma das organizações mais atuantes. Então ela tem proporcionado o desenvolvimento, a implementação dessa política pública pelas suas ações, principalmente de críticas e cobrança do poder público. A luta ambiental ela tinha que sair do foco do verde pelo verde, que não deixa de ser muito importante, mas partir também para entender por que é que as questões sociais, políticas, econômicas e culturais estão diretamente ligadas à degradação do meio ambiente. Em 1982, a ANDA publicou pela primeira vez a Lista Suja de Degradadores do Meio Ambiente. Esse instrumento de luta marcou a história da organização e do contexto ambiental em Minas. A Lista Suja, criada pela ANDA, foi um fator que para nós, naquela época que representava a indústria, era motivo de dor. A comunidade queria ver a empresa limpa. Naquela época, a ANDA mostrou que aquelas empresas, naquela oportunidade, não eram limpas. Poluía o ar, a água, o solo, então precisava fazer alguma coisa. Mas a lista não foi somente um instrumento de pressão. Ela criou algo inovador no país: o diálogo entre uma ONG ambientalista e instituições públicas e privadas, fato considerado quase inaceitável na época. E naquela época, a gente lembra até hoje muito bem, naquela época a dificuldade era muito grande, porque a questão ambiental não era levada a sério, né, por nenhum segmento da sociedade, né? Aquelas pessoas ligadas ao meio ambiente, aquelas pessoas que procuravam preservar o meio ambiente, às vezes eram consideradas até pessoas excêntricas, pessoas que estavam fora da realidade. Quando a ANDA foi fundada, digamos, a gente dava chute para tudo quanto é lado, chutava a canela de todo mundo. A ANDA praticamente era quase que a única entidade que atuava dessa forma aqui em Minas Gerais e fazíamos parte de um leque muito pequeno no país inteiro que tinha esse tipo de postura, né? De fazer manifestação, de brigar, de denunciar. E para nós foi uma mudança, uma quebra muito grande de paradigma, ou seja, de um lado uma entidade ambientalista bem combativa, atuante no meio, a gente pôde ouvir o outro lado, ouvir a sociedade, ouvir uma ONG e também nos colocar as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? E colocar os planos que a gente tinha para o futuro. A importância da ANDA já é reconhecida nos principais setores da sociedade e ela já conseguiu grandes feitos.
Então, o recado que eu daria tanto para a própria ANDA e para a sociedade civil era de uma maior mobilização em prol de uma política pública, no caso de meio ambiente, para que pudéssemos ter uma ação mais extensa. Então, é uma entidade que está olhando para frente, né? E como toda entidade que olha para frente, que pensa fora da caixa, ela muitas vezes é incompreendida por um setor ou por outro, mas é uma entidade que está sempre buscando o diálogo e principalmente a parceria estratégica, a aliança estratégica com todos os atores aí da sociedade. E a ANDA, certamente, ao lado de outras entidades ambientalistas, é uma intérprete fiel dos anseios da sociedade mineira em relação ao meio ambiente melhor protegido, o que significa melhor qualidade de vida para todos os mineiros. A história da ANDA é uma história de pessoas que acreditam no ideal, acreditam que é preciso usar melhor os recursos naturais que são necessários à nossa sobrevivência. Esse ideal, ele se manifesta através dos nossos associados, né, dos militantes, dos voluntários e principalmente da equipe, das diversas pessoas que já trabalharam na ANDA, na nossa equipe atual. Então, se a ANDA hoje conseguiu se manter, conseguiu passar todo esse processo histórico de abertura política, esse processo todo se deve à sua equipe, ao seu conselho, aos seus militantes, aos seus fundadores. É a eles, em meu entender, que essa homenagem de 30 anos deve ser estendida.